E se eu te dissesse que esse simples pedaço de algodão está por trás de um dos traders de análise técnica mais ricos que já existiu na história, com envolvimento direto na crise de duas superpotências econômicas mundiais e por trás de lucros de 100 milhões de dólares por trade executado? Pois bem, cara, o vídeo de hoje é fruto de uma investigação profunda sobre o trader Paul Tudor Jones II, que acumulou 8 bilhões de dólares em patrimônio pessoal com suas estratégias de análise técnica nos últimos anos. Ainda que 9 a cada 10 investidores jurem de pés juntos que a análise técnica nunca funcionou, nunca funciona e nunca vai funcionar. Será mesmo, cara? Continua comigo para descobrir essa história, porque além disso, ainda nesse vídeo eu vou te mostrar que uma noite de bebedeira em Wall Street e um simples pedaço de algodão tem a ver com um dos traders mais ricos do mundo, como Paul Tudor Jones conseguiu lucrar 100 milhões de dólares em um único trade, enquanto a maioria dos investidores perdia tudo que tinha. Como Jones apostou contra o Japão e ganhou, a estratégia de Jones para sofrer uma perda de apenas 4%, mesmo na pior crise da história recente, a infame bolha imobiliária de 2008. Os 3 pilares que Paul Tudor Jones respeita diariamente para acumular bilhões e bilhões de dólares, arriscando menos do que eu e você, pode ter certeza, mas ganhando bem mais que nós dois. E o indicador que Paul Tudor Jones recomenda até para os seus filhos e que foi o responsável por gerar bilhões de dólares. Pega teu café, coloca os fones de ouvido para mergulhar nesse conteúdo e deixa já do teu lado aí, cara, o caderno de anotações no radar para nós já começarmos com esse conteúdo com o pé direito. Paul Tudor Jones é conhecido como maestro macroeconômico e também profeta da Black Monday, além de ser um dos 400 homens mais ricos do mundo hoje pela revista Forbes. Mas por trás dessa glória construída no mercado, a verdade é que Jones começou sua carreira de forma bem exótica. Ainda na faculdade de economia, o futuro trader se tornou campeão de boxe na categoria peso meio médio, revelando um perfil agressivo e competitivo que seus próprios colegas descreviam como um tipo de instinto essencial para o sucesso. Assim que se graduou na faculdade e pegou seu diploma, Jones pediu indicações de trabalho para o seu primo, que o recomendou para o melhor trader de commodities da região, um cara chamado Eli Tullis, especialista no mercado de algodão. Mas o Jones ainda era garoto. Festas, álcool e vibes de Wall Street no maior estilo cinematográfico. Em uma entrevista recente, Jones brinca com a história de Richard Dennis, um trader que publicamente confessou fazer suas melhores jogadas quando estava de ressaca. Porque para ele, nesses momentos, a sua disposição emocional era tão baixa que acabava não influenciando nas decisões dele dos trades. Pode parecer loucura, mas tem lógica nisso, cara. Então, depois de uma bela noitada em Nova Orleans, Jones apareceu dormindo na mesa do escritório, claramente bêbado, o que o fez ser demitido imediatamente pelo seu chefe, Eli Tullis. Foi um tiro de alerta. Jones aprendeu a lição e entrou nos trilhos. Depois do episódio, encontrou emprego como trader de commodities na E.F. Hutton & Company, trazendo as lições de trade de algodão do seu ex-chefe. Deu certo. Em 2 anos, Jones ganhou mais de 1 milhão de dólares em comissões. E nos 4 anos seguintes, Jones conheceu e mergulhou no chamado mercado de futuros. Lawrence, o que é mercado de futuros e os contratos futuros? Bem fácil, cara. Futuros nada mais são do que ativos financeiros especulativos, que também servem, na verdade, para proteção de carteira. Basicamente, tu faz uma análise do ativo e assume o risco de que o ativo X vai estar lá no preço Y em uma determinada data futura. Por exemplo, os futuros de Bitcoin. Tu faz uma análise, acha que o preço do Bitcoin vai subir nos próximos 2 dias, então o que tu faz? Compra esse contrato futuro, assumindo o risco de que essa previsão vai se concretizar, podendo inclusive ganhar múltiplas vezes mais do que tu investiu. E isso só é possível porque negociando contratos futuros, tu tem acesso ao que chamamos de alavancagem, uma ferramenta que potencializa os resultados dos trades. É uma jogada de investimentos avançada. O potencial de ganho é exponencial, é verdade, e com a gestão de risco correta, é possível enriquecer de forma relativamente rápida, assim como aconteceu com Jones. Jones percebeu que, apesar de ter ficado milionário em 2 anos, as comissões que ele recebia eram uma fração do que ele poderia ganhar se fizesse trades para ele mesmo. E aí não poderia ser diferente. Em 1983, abriu a sua própria empresa de trade, a Tudor Investment Corporation, e converteu seu primo rico como o primeiro cliente da sua nova empresa. O primo rico era William Donovan Jr., CEO da Donovan Enterprises, um dos maiores mercados de negociação de algodão do mundo. Isso fez com que Paul Tudor Jones
começasse com o pé direito e fosse trazendo cada vez mais clientes para sua nova empresa. O trader tinha tudo o que precisava a partir de agora para enriquecer sem limites. E sua primeira grande tacada, talvez até a maior da sua carreira, aconteceu logo nos primeiros anos da empresa. Tudor Jones previu uma crise e se preparou sim para essa catástrofe. Will be some type of a decline without a question in the next 10 to 20 months, and it will be earth-shaking, it will be saber-rattling, and it'll have Wall Street in a tizzy, and it will create headlines that will be that will dwarf anything that's happened. Mas a ambição de Tudor era grande. O trader não apenas queria lucrar com a crise, como queria lucrar o máximo possível, fazendo o impossível para isso acontecer, utilizando o famoso timing. Que em tradução livre, timing é acertar o momento certo de entrar e o momento certo de sair de um trade com nível altíssimo de precisão. É como se tu fosse um sniper que tivesse que prender a respiração para disparar o gatilho do trade. Aqui nos bastidores do mercado, a gente chama isso de acertar o c da mosca. Em português, claro, Jones não queria investir com antecedência e ficar esperando meses, semanas ou até que a crise estourasse. A ideia do Jones era operar alguns instantes antes do colapso. E o inacreditável aconteceu. Jones shortou alguns contratos futuros na sexta-feira e a crise estourou na segunda, transformando o trader num verdadeiro profeta perante o mercado. E a história fica ainda mais impressionante, cara, porque nos bastidores, Jones contratou um economista chamado Peter Borish, que previu o crash acontecendo só na primavera de 88, ou seja, entre março e junho do ano seguinte. Mas a análise de Jones indicava outra coisa. Debruçado sobre o mercado em outubro de 87, meio ano antes da previsão de Borish, Jones percebeu que o S&P começou a cair e se convenceu de que aquele era o grande momento. Porque uma vez que o mercado começasse a cair, não tinha mais escapatória. Jones contrariou a teoria do economista que ele mesmo contratou, Peter Borish, e em vez de esperar, Jones confiou nos seus instintos e avançou na jugular. No dia 16 de outubro de 1987, Jones apostou na queda do S&P 500. Ou seja, shortou contratos futuros do índice que reunia as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Sim, o homem apostou contra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e venceu. Na segunda-feira, o índice Dow caiu 508 pontos, o que significa que 22,6% de todo o capital disponível naquele mercado simplesmente foi desintegrado. Inclusive, o episódio é conhecido hoje como a Black Monday, o dia com a maior queda da história dos Estados Unidos, superando até mesmo as crises de 29, de 2008 e da pandemia de 2020. Mas não o suficiente, Jones viu que tinha espaço para mais lucro, apostando que o Fed iria imprimir mais dinheiro para injetar liquidez no mercado para acalmar o pânico. Jones shortou ainda mais contratos de futuros e essa previsão também se concretizou. Ambos trades fizeram Jones lucrar 100 milhões de dólares em menos de uma única semana, simplesmente apostando contra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e até mesmo contra o governo americano. Jones virou uma celebridade. Enquanto 99% dos investidores perdiam dinheiro, ele enriquecia. E nada, cara, te torna mais famoso no mercado do que lucrar em um bear market, que são os períodos de grande queda. Jones era uma sensação e todos queriam investir com ele. Sem demora, Jones identificou a próxima grande tacada, uma nova bolha financeira prestes a estourar. Só que dessa vez, uma bolha financeira no mercado japonês. Contextualizando o cenário bem rápido para te entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um crescimento sem precedentes e se tornou a segunda maior economia do planeta em pouco tempo. Porém, na década de 80, o crescimento ficou saturado porque o Japão não podia mais depender das exportações para continuar crescendo. E a partir disso, começou a imprimir dinheiro para estimular o crescimento econômico do país. Uma estratégia que cheira mal, né? Vamos combinar. O país parou de crescer e a solução é imprimir mais dinheiro, sendo que isso gera inflação e acaba mascarando o problema. Dito isso, Jones percebeu que o cenário de 88 no Japão simplesmente não era sustentável. Mas o trader também não agiu de imediato. O cara é genial quando o assunto é timing. Jones acompanhou o mercado com paciência por 2 anos, até 1990. Logo no começo do ano, em janeiro, o mercado japonês caiu 4% em poucos dias. Depois, alguns rallies de alta e uma nova queda de 7% em fevereiro. Depois, uma queda de 13% em março. A hora tinha chegado. Jones shortou o mercado japonês sem titubear. E o timing dele foi perfeito. De novo, porque o mercado caiu abruptamente entre os meses de julho
e outubro, o que resultou um retorno de 90% para ele no portfólio que ele administrava só naquele ano. Retorno majoritariamente esse gerado pelo trade que ele fez contra o Japão. O homem derrotou os Estados Unidos e depois derrotou o Japão. Now I am become death, the destroyer of worlds. Enquanto alguns apostam em jogos de aposta, Tudor Jones apostava contra países. Enquanto alguns só ganham quando o mercado sobe, Tudor Jones aprendeu a ganhar até nos colapsos das economias mundiais. Sim, é verdade que essas grandes vitórias transmitem agressividade, mas a verdade é que Tudor Jones era extremamente conservador em suas jogadas, porque ele só fazia trades assimétricos, ou seja, aqueles trades em que tu tem pouco a perder e muito a ganhar, ou como eu gosto de falar, é sobre tu perder de colherinha e ganhar de balde. Uma das minhas filosofias mais lucrativas dentro do mercado. Tudor Jones previu também a crise de 2008. O cara virou uma máquina de previsões certeiras sobre o mercado, mas dessa vez o buraco foi mais embaixo. Jones shorteou contratos futuros como de costume. Até aí tudo bem. O problema é que ele tinha 100 milhões de dólares em patrimônio pessoal guardado sob custódia no infame banco Lehman Brothers, que acabou quebrando durante a crise. Jones perdeu tudo que tinha nesse banco. Além disso, ele não conseguia liquidar as posições compradas porque o mercado inteiro estava só vendendo. Mas foi aí que os traders na venda de Jones entraram mais uma vez em cena, mas dessa vez para amenizar as suas perdas. Durante o massacre financeiro de 2008, Jones sofreu uma queda de apenas 4%, enquanto o restante do mercado mundial foi basicamente aniquilado. Indo além, o histórico de ganhos de Jones é tão absurdo que 2008 foi o único ano negativo que ele já teve em toda a sua carreira. Lawrence, eu já entendi que o Tudor Jones era um trader de futuros que construía fortunas em momentos de crise. Mas como eu posso adotar essa estratégia na minha rotina? Excelente, cara. Faz o seguinte, pega o teu caderno de anotações e deixa já o teu setup preparado. Paul Tudor Jones explica seu próprio sucesso através de 3 pilares. O primeiro pilar é abordar o mercado sobre uma ótica macro. Isso significa que Jones analisava ativos e tendências em nível macroeconômico, desde o PIB, taxa de inflação, taxa de emprego, até decisões políticas, conflitos internacionais, fluxo cambial, enfim. Sinceramente, Jones era muito antenado e acompanhava centenas de informações ao mesmo tempo. Se tu tivesse perfil, esse comportamento, tá tudo certo. O segundo pilar é analisar o mercado com a média móvel de 200 dias. Esse tão querido indicador que, inclusive, eu mesmo uso no meu operacional. É muito interessante. Ele foi utilizado por Jones para prever a Black Monday. Isso é, o crash de 87. Aquele mesmo trade que gerou 100 milhões de dólares. Pensa nisso quando te disserem que a média móvel e a análise técnica não funcionam. Agora, o segredo de Jones era analisar a média móvel numa ótica de 200 períodos. Para ele, a ferramenta é tão boa, cara, mas tão boa, que se ele pudesse recomendar uma única ferramenta, um único indicador para os seus próprios filhos, é essa ferramenta que ele indicaria. A média móvel de fechamento dos últimos 200 dias. Essa informação ela foi revelada por Tony Robbins, que é o famoso palestrante motivacional, cara que foi coach muito antes dessa palavra ser moda, que trabalhou e entrevistou Paul Tudor Jones. Como a alocação de ativos é tão importante, deixe-me perguntar. Se você não pudesse repassar qualquer parte do seu dinheiro para os seus filhos, mas apenas um portfólio específico e um conjunto de princípios para orientar eles, qual seria? Eu fico preocupado com o investidor médio, porque é muito difícil. Se o trade fosse fácil, se houvesse uma fórmula, todos nós seríamos zilionários. Mas um princípio para os meus filhos, com certeza, seria pular fora de qualquer ativo abaixo da média móvel de 200 dias. O que nos leva ao próximo e último segredo, também revelado nessa conversa entre Tony Robbins e Tudor Jones. O terceiro e último pilar é adotar uma postura anti-risco. Esse é um ponto que parece um verdadeiro paradoxo para muitos traders. As pessoas acham que assumir risco é o nome do jogo, tipo apostar em criptomoeda meme ou operar gráficos extremamente curtos. Mas a verdade, cara, é que Tudor Jones era considerado o trader defensivo supremo nos bastidores do mercado. Isso porque ele só fazia jogadas seguras. A filosofia dele é chamada de 5-para-1. Isso significa que ele só entra em trades que têm o potencial de se valorizarem em 5 vezes a amplitude do risco que ele assumia. Lawrence, eu acho que eu entendi. Mas explica melhor. Bora lá então para um exemplo prático. Jones poderia tomar stop em um trade. Jones poderia tomar stop em um segundo trade.
Jones poderia tomar stop em um terceiro trade e até mesmo em um quarto, mas ao acertar o quinto trade, Jones sairia no lucro, mesmo com uma taxa de acerto de apenas 20%. Parafraseando as próprias palavras do Jones. Essa dinâmica de 5-1 me permite ter uma taxa de acerto de 20%. Então, na verdade, posso ser um completo imbecil. Posso estar errado 80% das vezes e ainda ser lucrativo, foi como eu disse. É sobre tu perder de colherinha e ganhar de balde. Enquanto as pessoas acham que você precisa assumir riscos obscenos para ter lucro, o paradoxo é que a verdade é o oposto disso. Tu precisa ter margem de risco. Precisa ter segurança, perder menos do que os outros, para poder ganhar mais do que os outros. É assim que Tudor Jones enriqueceu. E agora que nós falamos dos 3 pilares de investimento do Tudor Jones, eu quero entregar um conteúdo bônus para ti que ficou comigo até aqui. Isso que tu tá vendo aqui na tua tela é a alocação de investimentos do Tudor Jones agora em 2024, conforme a pesquisa do portal Hedge Fund Alpha. Percebe que o top 5 investimentos do Jones representa cerca de 71% do seu portfólio, deixando claro que o trader prioriza investir em 1. Tecnologia, 2. Finanças, 3. Indústria, 4. Consumos discricionário, 5. Saúde. E olha só, é possível que tu não saiba o que significa essa categoria do consumo discricionário, porque essa nomenclatura normalmente não é utilizada aqui no Brasil, não é muito comum. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar. Essa categoria indica negócios de consumos sensíveis aos ciclos econômicos, como hotéis, restaurantes, utilidades domésticas e até vestuário. Paul Tudor Jones II ficou bilionário com análise técnica, negociando principalmente contratos futuros e apostando contra nações inteiras. Desde então, Tudor Jones tem investido na empresa Two Sigma, um dos seus investimentos desde 2001 e que tem recebido cada vez mais atenção do bilionário. Se trata de uma firma de análise quantitativa. Português, claro, cara, para te entender, são estratégias que consistem em análises extremamente rápidas feitas por PhD de matemática e física, além de robôs alimentados por inteligência artificial de última geração. Esse tipo de estratégia tem sido prioridade para alguns dos maiores investidores do planeta, como Jim Simons, Ray Dalio e o nosso próprio Jones. Mas em paralelo a essa nova jogada, Tudor Jones permanece fiel aos fundamentos que ele pratica e o seu último grande salto foi visto na pandemia, período em que o bilionário adicionou quase 2 bilhões de dólares a seu patrimônio, saindo de 5,1 bilhões para 7 bilhões de dólares. E olha só como são as coisas. Jones é um trader que acompanha as tendências e costuma agir a favor delas na maioria dos casos. Mas claro, esse não é o único caminho do sucesso. Existe um trader considerado o deus do trade no Japão, que também ganhou milhões de dólares operando contra as tendências. É o extremo oposto do estilo do Tudor Jones. Com isso, fica claro que o verdadeiro segredo do sucesso é adaptar uma estratégia vencedora de trade para o teu perfil. Caso tu queira saber mais sobre o deus do trade no Japão e como a sua estratégia funciona, é só tu clicar aqui no vídeo ao lado que eu explico tudo o que tu precisa saber sobre essa estratégia. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.